Quando os ponteiros se encontram e que nós ouvimos as 12 badaladas. A hora que se anuncia é meia-noite. Uma hora em que tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas hoje, muitos acontecimentos. Vamos à história de hoje. Rádio Emoção. Paulinho, boa pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, eu não tenho hábito de acordar depois que eu durmo. É impressionante, eu sempre me gabei por ter um sono bem pesado. No entanto, naquela madrugada, às 2h da manhã, eu acordei. A janela do meu quarto estava aberta. Uma brisa fresca passeava por todo o cômodo e eu, de dentro do meu quarto, porque a janela estava aberta, eu pude ver, inclusive lá fora, os galhos das árvores, eles estavam, assim, balançando bastante, até batiam no vidro da janela. O silêncio era absoluto da madrugada, como toda madrugada é. Então eu me levantei com uma certa dificuldade, calcei minhas pantufas, que ficavam bem ao lado da cama, acabei prendendo assim o cabelo num coque, eu sempre fiz isso. Fui até o interruptor na parede, bati no interruptor, mas que coisa, a luz não se acendeu. Eu tentei de novo. Sabe aquele clique que você dá no interruptor? Tentei de novo e nada. Pensei comigo, que porcaria. Pensei em ir até a cozinha, mas antes que eu saísse pela porta do meu quarto, eu escutei uma voz. Estava tão escuro que a minha espinha dorsal, ela congelou ao pensar que poderia ter alguém escondido ali. Eu ouvi uma voz: eu te amo, eu te amo. Não era uma voz assustadora, não era uma voz assustadora, pelo contrário, chegava a ser uma voz até engraçada. Poderia pertencer a um garotinho, um garotinho que não teria mais do que 8 anos de idade. Fiquei perplexa e foi natural sair aquela pergunta em 2 palavras: você pode me ouvir? Perguntou de novo a voz. Eu pensei comigo, gente, eu tô ficando louca. Gente, eu tô ficando louca. Meu Deus, eu tô louca. Eu me sentei na cama na hora, eu tapei assim o rosto, os olhos com as mãos, sabe? Respirando fundo, ofegante. Foi quando chamou de novo, e pelo meu nome agora a voz: Solange, Solange. Eu, assustadíssima, fosse quem fosse, sabia o meu nome. Então eu perguntei: Quem é que está aí? Assim, completamente assustada. Aliás, eu até me levantei da cama nessa hora. Quem é que está aí? Foi quando eu vi uma sombra passeou pelo teto do meu quarto, como um líquido negro, e de repente aquilo desceu escorrendo pela parede. Aquele líquido, um líquido negro da sombra, escorreu pela parede até se materializar num garoto em pé ao lado da cama. Era um menino. Era um menino aparentando exatamente ter a idade da sua voz infantil.
não passava de 8 anos de idade. Esse menino, ele usava uma boina na cabeça e um uniforme de escola antigo com longos suspensórios pretos. Eu não sabia se eu gritava, eu não sabia se eu dava um sorriso pro menino, eu não sabia se aquilo era real, se aquilo era irreal. Provavelmente eu estava ficando louca, só que aí o menino falou de novo comigo. Oi, Solange. Ele sabia o meu nome. Eu respondi, porque ele falou de maneira simpática, até acolhedora. Eu respondi, oi, menino. Mas eu respondi sem muita certeza de que eu queria realmente começar uma conversa, ou se aquela criança queria de fato conversar comigo. Aí o menino falou, Solange, você não tá louca, você não tá louca. Aí o menino veio e se sentou na cama a me observar. Apesar da pouca claridade, eu também podia ver o rosto dele através da luz da lua. Era um menino sadio, das bochechas rosadas, cabelos castanhos. E eu perguntei de novo, agora olhando para ele, mas quem é você? Desculpa, Solange, ter entrado no seu quarto assim. Você por acaso fugiu de casa e resolveu escalar a minha janela, entrar aqui? O menino sorriu, o que não ajudou muito, já que eu me lembrava perfeitamente do eu te amo. Que tipo de tarado poderia ter menos de 1 metro de altura e ser tão novinho? Aí o menino, depois do sorriso, falou, vindo do sorriso, ele falou, já meio sorrindo, a gente se conhece. Falou ele. Tinha uma dicção muito boa para a idade, porque nenhuma das palavras ditas por ele, eu, por exemplo, não entendi. Eu entendia tudo. E eu fui sincera com ele. Não, eu não conheço você, menino. Escuta, olha, é melhor você voltar para sua casa, porque a sua mãe, nessa hora, ele riu novamente. Eu sou o Davi. Naquele instante, o meu coração praticamente parou. Quando ele falou, eu sou o Davi, o meu coração praticamente parou. Eu fiquei imóvel, com os olhos arregalados, sem entender como aquele garotinho poderia saber sobre Davi. Então eu falei, você é irmão do Davi? Eu perguntei descrente. Não, eu sou o Davi. Ele afirmou com veemência, mas você... Sim, é verdade, eu esqueci de acrescentar que sou eu com 8 anos de idade. Ok, mas, por favor, chegue de brincadeira, garotinho. Vem, eu levo você na sua casa. E eu me levantei e me aproximei, porque ele estava sentado na minha cama. Eu tentei me aproximar dele e ele disse, acredite em mim, pode acreditar em mim. Ele falou de maneira séria. Eu voltei. Por que você está fazendo isso comigo? Eu sentei no chão chorando. Quem foi que te pediu para fazer isso comigo? Não chora não, Solange, não chora. Foi quando ele se sentou ao meu lado, limpando o meu rosto molhado pelas lágrimas. Não, você é uma criança, você não é o Davi, não é. Eu já disse que eu sou o Davi. E por que você é tão teimosa? O silêncio reinou por um momento.
Sabe o que é, Solange? Você tem sorrido pouco nesses últimos anos, não é mesmo? Foi aí que eu chorei alto. Eu chorei alto e falei: é um castigo de Deus, não é? Você, menino, é um anjo. É um anjo que veio me castigar. Mas por que, Solange? Por que é tão difícil você acreditar que eu sou o Davi, hein? Você se parece muito mesmo com o Davi, se parece muito com ele, mas eu sou o Davi, Solange. Por favor, vá embora. Olha, você não é o Davi. Você é só um menino. Você é bom, eu sei que você é bom. Eu tô pedindo pra você. Vá embora. Solange, eu sou o Davi, eu vou crescer. Eu vou crescer. E isso vai caber melhor no meu dedo. Quando ele falou assim, isso vai caber melhor no meu dedo, ele retirou uma aliança do bolso. Eu fiquei perplexa. Era a mesma aliança que eu possuía, a mesma que meu marido Davi me dera anos atrás. E você não tá maluca, Solange. Sou eu que tô aqui. Eu tô vivo. É verdade. Eu tô vivo, Solange. Eu encarei séria. E ele, olhando nos meus olhos, falou: eu te amo tanto, Solange, tanto. Eu choraminguei, tapando de novo o rosto. Quem é você e o que você quer de mim? Solange, eu quero a sua felicidade. Eu quero que você seja feliz, Solange. Nessa hora, eu tirei assim a mão do rosto, tentei até esboçar um sorriso. Então o menino, ele se levantou e ele caminhou até o criado mudo. As lâmpadas se acenderam imediatamente. E aí eu pude ver com mais detalhes. A roupa do menino era uma roupa bastante velha e gasta, como se ele tivesse saído de um filme de época. Eu te amo, Solange, ele falou cabisbaixo. E finalmente eu percebi o que antes não tinha reparado. Por trás da franja do garoto, filetes de sangue escorriam bem devagar. Eu olhei para a boina dele e eu vi um enorme buraco de bala de revólver, de onde o líquido vermelho insistia em jorrar, até que começou a pingar sangue no meu tapete. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Eu gritei assustada. Não se assuste, Solange, por favor, não se assuste. Você está sangrando. Você está sangrando. Eu sei. Meu Deus, o que eu posso fazer? O que eu faço? Não se apaixone por mim, Solange. É isso que você tem que fazer. Não se apaixone por mim. O quê? Como assim? Eu parecia confusa, perdida. Você não pode me conhecer nunca, Solange. Nunca. Sobre o que você está falando? Eu não estou conseguindo entender. É que eu vou morrer de qualquer jeito, Solange. Eu vou morrer. E você precisa dar um jeito de nunca me encontrar. As palavras soavam confusas, embaralhando o meu cérebro. Não precisa você entender. Apenas você tem que confiar em mim, Solange. Eu tentei sorrir, mas sem entender aquela loucura toda que estava acontecendo. O menino também sorriu. Agora, adeus, Solange. Adeus. Ele falou com os olhinhos brilhando, de partir o meu coração. As luzes se apagaram novamente. Eu voltei assim para minha cama. Não tive coragem de me manter de pé. Aliás,
não tive coragem e nem força. Eu só tive vontade de ficar deitada e recostar a cabeça no travesseiro. E foi por isso que eu peguei de novo num sono profundo, onde eu sonhei com espirais luminosos, sangue e o corpo de Davi numa cova. De manhã, o sol brilhou. Foi preciso fechar uma cortina para eu poder abrir os olhos e enxergar. Foi quando ouvi uma batida na porta e uma voz estranhamente familiar. Vamos logo, filha! Você vai se atrasar! Filha, vamos logo! Você vai se atrasar! Eu ainda em choque. Era a voz da minha mãe. Sem dúvida alguma, era a voz da minha mãe. Então eu me aproximei do espelho na penteadeira. As minhas mãos estavam pequenas. Os meus seios tinham desaparecido. Eu estava bem menor. Na verdade, eu tinha 8 anos de idade. Eu estava com 8 anos de idade. O caminho para a escola parecia familiar, tudo parecia conhecido. As pessoas, o lugar. Embora lembrasse vagamente da noite anterior, eu não estava certa do que era, se aquilo tinha sido um sonho ou tinha sido real. Apenas segui o meu caminho silenciosa. Entrei na escola, passei pelo parquinho, onde alguns garotos estavam sentados a brincar. Um deles tinha a mesma idade que eu tinha, os cabelos castanhos, cobertos pela boina do uniforme escolar. Ele sorriu de orelha a orelha quando me viu, e o meu rosto corou. Oi, Solange! Oi, Solange! Ele falou. Eu olhei para ele, senti algo estranho. Pensei por um momento que eu fosse desmaiar. Não se apaixone por mim. Fiquei em silêncio. Você não pode me conhecer nunca. Então eu passei direto, sem ao menos nem cumprimentar o menino. Os colegas de Davi riram e ele pareceu emburrado com o meu desprezo, o desprezo que ele acabou de receber da minha pessoa. Os anos se passaram, muitos anos se passaram, muitos anos se passaram. E eu tive a impressão de que tive outro destino, de que me casei com outro homem e de que acabei formando uma nova família. Na verdade, só depois disso foi que eu acordei na minha cama. Gente, quando eu acordei na minha cama, aquilo tudo, eu me lembrava de cada detalhe tal qual descrevi aqui. Eu, até então, ainda chorava a morte do meu marido, que morrera lamentavelmente num assalto. Já tinha 10 anos da morte dele, Davi. Quando ele morreu, eu grávida estava de 3 meses, mas devido ao sofrimento atroz que tive com a perda do Davi, também perdi a criança. Desde então eu vivia trancada dentro de casa. Tinha inclusive abandonado a minha profissão. Era ainda auxiliada pelo meu pai, um advogado de respeito, e pela minha mãe, que trazia minha comida praticamente todos os dias em casa. Mas naquele dia, depois dessa visão, porque foi uma visão, eu tive uma visão, não foi um sonho, agora eu tinha certeza disso. Depois disso tudo, eu entendi que aquilo era um pedido de mudança. Eu devia estar fazendo muito mal para a alma do Davi, porque ele implorou na aparição que teve comigo para que eu nunca o conhecesse, para que eu jamais me apaixonasse por ele, porque ele iria morrer de qualquer jeito. Eu tinha que respeitar o que tinha acontecido com ele, e até aquela data eu não tinha conseguido fazer exatamente isso. Naquele dia eu resolvi mudar. A mudança foi radical e total. Voltei a lecionar a minha matéria, que é inglês. O trabalho me fez muito bem,
Depois de 10 anos da morte do meu marido, voltei a ter uma vida ativa. Aconselhada que fui, especialmente pela diretora da escola onde eu dava aula, me abri para um professor que há muito tempo vinha me tratando com amor, carinho e respeito. Germano. Era um professor de espanhol. Aliás, ele tinha vindo de Madrid, Espanha. Germano. Com ele passei a me relacionar. E hoje te escrevo aqui da Espanha, onde nós moramos e vivemos. Eu e Germano, e nós temos uma filha linda, 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 de nome Sheila, maravilhosa. Devo a mudança, a vida na minha vida, a aparição do menino Davi. O meu marido, ele apareceu para mim quando ele tinha 8 anos. 8 anos de idade. Tem gente que me pergunta se eu cheguei a conhecê-lo com essa idade na escola. Não. Curioso é que não. Eu não conheci o Davi com 8 anos. Eu fui conhecer o Davi já quando eu era uma adolescente e ele um pouquinho mais velho. Quando nós nos conhecemos, ele já tinha 18, na verdade. Mas na aparição, ele apareceu para mim quando ele tinha 8 anos de idade. Depois disso tudo, eu estive com a minha ex-sogra, a mãe dele, que ainda tinha essa roupinha dele guardada. Você acredita? A roupa estava judiada. A roupa, lógico, né? A roupa acabou se danificando pelo tempo passado, mas era a roupinha com a qual ele me apareceu. A roupinha com a qual ele ia para a escola dele na época. Era o uniforme dele, até a boina fazia parte. A boina de um tom esverdeado também fazia parte. Essa era a história que eu tinha para te contar. Uma história cheia de mistérios e sobrenaturalidade que mudou radicalmente a minha vida, mas a mudou para muito melhor. Se você gostou da história da Solange, manda para cá o teu joinha a partir de agora. Aproveita e se inscreva no canal do Paulinho Boa Pessoa. E se não for pedir muito, por favor, quero sim fazer um pedido para que você se torne membro do nosso canal. Muito obrigado por tudo.